sem mais delongas, eu quero que você abra aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, versos de 1 a 10. Nós iremos aí dar continuidade ao estudo que nós temos feito juntos neste revezamento aí da carta de Paulo aos Efésios. Então abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 2, nós leremos dos versos de 1 a 10. Nós iremos ler estes 10 versículos, toda a perícope, todo este texto, mas eu quero manter o meu foco de maneira especial com os irmãos nos 6 primeiros versículos. É um texto muito rico, este texto que nós iremos ler, e à medida que eu estava aqui a preparar este estudo, eu decidi parar ali no verso de número 6, com medo de extrapolar o tempo, de falar ainda mais do que comumente eu já estou acostumado a falar. Além do mais, os versos de 7 a 10 também nos reservam aí verdades pelas quais eu pretendo passar mais rapidamente com os irmãos, mas que renderiam aí um outro estudo com assuntos muito importantes para a nossa compreensão. Então nós iremos ler todo o texto, todos os 10 versículos, os 10 primeiros versículos do capítulo de número 2, mas a nossa atenção hoje, de modo especial, vai estar voltada para os 6 primeiros versículos. Eu creio que você teve tempo aí de encontrar esse texto. Nós iremos lê-lo juntos agora. A palavra de Deus nos diz assim, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Feche aí os seus olhos, curve a sua cabeça, nós iremos orar ao Senhor agora, antes de passarmos ao estudo da sua palavra. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por mais este dia. Nós louvamos o teu nome, nós engrandecemos o nome do Senhor. Porque o Senhor nos tem sustentado até aqui, apesar de nós, da nossa condição, do nosso pecado. Deus, porque o Senhor nos tem cuidado, o Senhor tem, ó Deus, guiado os nossos passos. O Senhor, ó Deus, tem governado cada aspecto da nossa existência. E nós louvamos o teu nome por isso, porque nós, os que cremos no Senhor, nós os que recebemos a mensagem poderosa do teu evangelho, nós os que temos em nós a santa habitação do teu Espírito Santo, ó Deus, nós sabemos que não há nada melhor do que caminhar segundo o conselho da tua vontade. Não há nada melhor do que termos os nossos passos, a nossa vida, as decisões que temos de tomar, tudo isto governado pelo conselho do Senhor. Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor pelo nosso pecado.
pelas vezes, ó Deus, em que nós recusamos ouvir a Tua voz, pelas vezes, ó Deus, em que nós desejamos e levamos a cabo as decisões de fazermos as coisas do nosso jeito, da forma como nós desejamos. Senhor, nós precisamos da voz do Senhor, do conselho do Senhor, da graça do Senhor, da direção sábia do Senhor para nossas vidas. E Deus, nós recebemos todas estas coisas preciosas ao nos colocarmos aqui diante da Sua palavra, ao ouvirmos a Sua palavra. E é por isso, ó Deus, que eu oro para que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e o nosso coração, para que, à medida que os nossos olhos forem passando por estas sagradas letras, à medida, ó Deus, que este texto for sendo exposto, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha trazer luz sobre o nosso entendimento, para qual é a vontade do Senhor, para que nós venhamos a discernir qual é a vontade do Senhor para com as nossas vidas e para que nós possamos, ó Deus, vir então a viver em conformidade com esta vontade do Senhor. A minha oração, ó Deus, é para que o Senhor nos ilumine esta manhã na compreensão do texto bíblico e para que, ó Deus, nós sejamos revigorados, nós sejamos, ó Deus, fortalecidos, nós sejamos, ó Deus, nós tenhamos o nosso coração alinhado com o Senhor, para que nós possamos então gerar frutos que glorifiquem o Senhor. Deus, que à medida que eu abrir os meus lábios, à medida que eu proferir palavras com a minha boca, ó Deus, que sejam unicamente as santas palavras da Bíblia Sagrada, que sejam somente, ó Deus, as santas palavras da Tua Escritura, palavras que devem governar a nossa mente, governar o nosso coração. É isso que nós desejamos. Esta minha oração eu a faço, ó Deus, confiadamente, nos merecimentos de Cristo Jesus. Eu oro no nome de Jesus. Eu oro no nome daquele que assegura que, por meio da sua mediação perfeita, nós temos agora um livre acesso ao trono da Tua graça, ó Deus Todo-Poderoso. É em nome de Jesus que eu oro, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, como eu já disse, este é um texto riquíssimo. Este texto de Efésios, no capítulo 2, dos versos de 1 a 10, pelo menos para mim, é um dos meus textos favoritos. Normalmente nós temos aqueles textos que nos chamam a atenção ou que nos servem como uma síntese muito rica do conteúdo precioso que está contido em toda a Escritura. E definitivamente este texto que nós lemos é um deles. Eu tenho outros, mas Efésios 2 especialmente me chama muito a atenção. Efésios 2 me faz suspirar, meus irmãos. Efésios 2 foi um texto responsável em diversas ocasiões pelo meu deleite no Senhor. E eu espero que, à medida que nós fomos estudando este texto, procurando compreendê-lo, que você possa se deleitar no Senhor também. No texto anterior a este que nós lemos agora, os versos de 15 a 23 do primeiro capítulo, os versos que nós estudamos na última ocasião, com uma atenção especial aos versos de 20 a 23, Paulo ele explicou nestes versos o poder de Deus na igreja como revelado na ressurreição do representante, o homem Jesus. E ele falou também sobre a dádiva que Deus deu por meio dele como o governante exaltado do cosmo, a igreja. Ele deu esta dádiva, ele deu à igreja Cristo Jesus, o governante de todas as coisas. Aqui neste texto que nós lemos, Paulo quer chamar a atenção para o mesmo poder de Deus, mas agora na medida em que ele é revelado no fato de Deus nos levar da morte
para a vida, no fato de Deus transportar-nos da morte para a vida. Aqui nós temos a revelação adicional do poder de Deus na igreja, o poder que Paulo, no verso 19 do primeiro capítulo, pede em oração para que os seus leitores venham a conhecer o poder de Deus que nos leva da morte para a vida. E Paulo, tendo nestes versos anteriores apresentado a igreja como sendo o corpo de Cristo, ele quer demonstrar agora aos seus leitores a grande verdade de que judeus e gentios, eles são unidos nesse corpo. A carta de Paulo aos Efésios, ela cresce pela maioria dos estudiosos que ela era uma carta circular. Ela obtém aí este título de aos Efésios, talvez até mesmo, possivelmente, pelo fato desta igreja, a igreja de Éfeso, ser uma das mais conhecidas, uma das mais bem estabelecidas naquele tempo. Mas é bem provável que esta carta, direcionada também aos que estavam em Éfeso, ela é uma carta circular, ou seja, ela iria transitar por outras igrejas, ela iria chegar à mão de outras comunidades, como era natural acontecer com estas cartas que normalmente circulavam. Mas um dos problemas da igreja de Éfeso era o problema da divisão étnica e cultural entre judeus e gentios. Paulo havia estado em Éfeso por 2 anos, no período em que plantou esta igreja, e possivelmente teve de lidar com estes problemas, e então ele aborda estas questões aqui também nesta carta. Portanto, embora fosse uma carta circular, embora esta carta fosse transitar por outras igrejas, outras comunidades, esta carta certamente haveria de ser direcionada também aos cristãos em Éfeso, que enfrentavam este problema que é destacado aqui pelo apóstolo Paulo e que vai ser melhor desenvolvido a partir da próxima sessão, depois deste texto que nós lemos hoje. Esta é uma carta que, entre os seus temas centrais, ela quer falar sobre a união, a nossa união com Cristo, a união da igreja, do seu corpo em Cristo Jesus. E esta união envolve judeus e gentios. Ela envolve estes povos que anteriormente viviam como povos separados, distintos. Nos versos de número 14 a 16 do capítulo de número 2 aí, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando que Deus, através de Cristo Jesus, que Cristo Jesus, por meio do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição, ele derrubou a parede de separação, a inimizade que estava entre esses povos. Então, um dos propósitos aqui neste texto que nós lemos, uma das coisas que Paulo quer que os seus leitores entendam é que judeus e gentios, eles são unidos neste corpo de Cristo, que é a igreja. Mas antes dele fazer isso, Paulo ele quer demonstrar que tanto judeus quanto gentios, eles receberam uma nova vida em e com o Cristo ressurreto. É isso que ele vai falar nestes 10 versículos que nós lemos aqui. Esses versículos, eles apresentam de um modo abreviado o conteúdo que é exposto pelo apóstolo Paulo nos 8 primeiros capítulos da sua carta aos Romanos. Que conteúdo é este? É isso que nós lemos aqui nestes 10 versos, e é isso que nós podemos ver também nos 8 primeiros capítulos da carta aos Romanos. O conteúdo é o seguinte: Deus, por sua graça, através da fé, ele nos dá a vida espiritual, ele nos liberta da condenação futura e ele nos habilita a vivermos segundo a sua vontade. Portanto, este texto é uma riquíssima síntese da mensagem
contida no Evangelho. Destes 8 primeiros capítulos de Romanos, que são tão ricos e que norteiam aí a nossa caminhada e a nossa compreensão do Evangelho. Este texto é uma maneira abreviada de abordar os mesmos temas. E então o texto começa dizendo assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esta seção aqui, todos estes versos que nós lemos, é uma sentença cumprida, e essa expressão, ele vos deu vida aqui, não pertence a este versículo, mas ela pertence ao versículo de número 5. Muito embora essa sentença ela esteja presente aqui no texto. Você pode perguntar aí, mas Lucas, como que você está falando que isso que está aqui no texto bíblico não pertence a este versículo, mas pertence a um outro? Por que está aqui então? Essa sentença é colocada aqui para poder tornar este texto e este versículo, mais especificamente, mais compreensível. É para poder fazer um link aí. Isso especialmente acontece nas nossas versões em português. No original, a sentença começa com um objeto e vós. Ou seja, o apóstolo Paulo ele já dá início a falar sobre a condição da humanidade, a condição dos seus leitores. Ele aqui, como forma de estabelecer uma conexão entre os textos que nós lemos, a nossa tradução insere aqui essa sentença, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Mas nas versões originais, o texto vai dizer o que é semelhante, por exemplo, e vós, estando mortos em vossos delitos e pecados. É algo assim, como é também na grande exposição de Paulo nos 8 primeiros capítulos de Romanos. O que o apóstolo faz é justamente trazer uma clara consciência da condição desesperadora dos homens diante de Deus. Normalmente, Paulo, ele não mostra a graça de Deus até que ele tenha feito isso, até que os seus leitores estejam conscientes desta situação desesperadora, desta que é a sua condição à parte de Deus, longe de Deus, distante de Deus. Então, o texto ele começa aqui no e vós, ou seja, estando vós. Visto que a fala de Paulo ela é direcionada a um conjunto de leitores, dentre os quais haviam ali judeus e gentios, é natural, meus irmãos, que o apóstolo Paulo fale em momentos distintos a estes grupos de maneira específica. Então, em dados momentos, Paulo está a referir-se especialmente, mais especificamente, aos gentios. Em outro momento, ele está a se referir ali aos judeus, dentre os quais ele se coloca como parte deles, como judeu que ele era. Então, isso é comum de perceber aqui no texto de Efésios. Isso é exatamente o que os estudiosos acreditam que está acontecendo aqui neste verso de número 1. Quando o apóstolo Paulo se utiliza do termo descritivo vós, normalmente, usualmente, nesta epístola em especial, este termo ele é empregado para se referir aos gentios. Enquanto vós é o termo que normalmente Paulo se utiliza para poder se referir aos gentios, o termo nós é o termo que normalmente, usualmente, ele se utiliza para se referir aos judeus, nos quais ele se inclui, ou então também a todos os crentes, a todos aqueles com quem ele fala. Volta aí a sua Bíblia no capítulo 1, olha aí, o verso de número 11. Eu expliquei isso para vocês lá no nosso primeiro estudo. A gente percebe isso aqui nos versos de 11 a 13 do capítulo 1. O apóstolo Paulo dizendo assim, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade,
a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, referindo-se aos cristãos judeus, nos quais ele se inclui, os que de antemão esperamos em Cristo, os que primeiro receberam, os que primeiro conheceram a Deus. Verso 13, em quem também vós, ou seja, em quem vocês, gentios, também, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, normalmente, quando o apóstolo Paulo faz o uso do termo descritivo vós, ele está usualmente nesta epístola referindo-se aos gentios, e quando ele usa o nós, está referindo-se ou aos judeus, nos quais ele se inclui, aos cristãos judeus, ou também à totalidade ali dos seus leitores. Então, Paulo está dizendo aqui, estando vós, vocês, gentios, mortos nos vossos delitos e pecados. Embora o termo utilizado aqui seja o termo vós, para referir-se aos gentios, esse estado de morte em delitos e pecados não é um estado no qual se encontram somente os gentios. A gente vai ver isso um pouco mais à frente no verso de número 3. Lá no verso de número 3, Paulo vai ensinar sobre este estado, vai tratar deste estado como sendo um estado comum, seja entre gentios ou em judeus, mas especificamente aqui ele está primeiramente tratando com gentios. Ele diz, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esta é a condição em que nós nos encontramos, em que se encontram os leitores de Paulo, longe de Deus. Os homens, eles foram, meus irmãos, criados à imagem de Deus para viverem como os filhos de Deus, como família de Deus. Eles receberam liberdade, o homem ele recebeu liberdade total, juntamente com a advertência de que esta liberdade total, ela envolvia uma possibilidade de desobediência. E essa desobediência, ela poderia levá-los à morte. Veja aí o que o texto da Escritura diz no capítulo 2, no verso 17 de Gênesis. Deus falando a Adão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, o homem ele é criado para viver em um estado de comunhão plena com Deus. Ele recebe liberdade total, mas essa liberdade implica em uma possibilidade de desobediência. E essa desobediência ela traria consigo a morte. E é exatamente o que aconteceu. A morte descrita aqui pelo apóstolo Paulo, ela não é apenas morte física. A referência aqui não é simplesmente a um estado futuro do pecador, a algo pelo qual o pecador haverá de passar. Mas esta morte aqui ela é utilizada para se referir a um estado presente da sua condição perante Deus. A morte aqui a qual o apóstolo Paulo se refere, ela é tanto física quanto também espiritual. Sendo esta morte espiritual, aquela morte que significa a perda da comunhão com Deus e da consequente capacidade de atividade e desenvolvimento espiritual. Ou seja, nós estamos mortos, fadados a morrer fisicamente por causa do nosso pecado, mas estamos também mortos espiritualmente. A Bíblia frequentemente fala do homem como estando espiritualmente morto devido ao pecado e necessitando de nada menos do que de uma nova vida da parte de Deus. Eu vou ler somente o verso aqui de Colossenses, no capítulo 2, no verso 13. Tenho outras referências aqui, mas para nós continuarmos aqui de forma mais sucinta. Colossenses 2,13. Veja o que o texto da Escritura nos diz. A vós outros,
que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Agora, veja o texto de João 5:24, esta evidência de que nós estamos mortos espiritualmente e precisamos de uma nova vida. A palavra diz assim, Cristo Jesus dizendo, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Portanto, este é o estado em que os leitores do apóstolo Paulo se encontravam e é o estado no qual se encontram todos os homens, toda a humanidade caída e não regenerada, que não teve a sua comunhão estabelecida com Deus através de Cristo Jesus. A condição pecaminosa do homem, ela é a falta de vida, a ausência de movimento com respeito a qualquer atividade dirigida a Deus. Paulo vai atribuir aqui a esta vida marcada pelo pecado dois fatores principais. Ele vai se referir a dois fatores principais. Veja o versículo de número 2. O texto continua assim, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que nós temos aqui? Nos quais andastes outrora, aqui indica o modo como estes homens, eles conduziam a sua própria vida, alheios ao conselho e à vontade de Deus. O que o apóstolo está falando aqui com o uso deste termo andastes, ele está indicando aqui que estes homens, mortos em seus delitos e pecados, eles andam segundo a sua própria maneira. Eles fazem aquilo que eles querem. Eles constroem um caminho para que eles possam percorrê-lo. E este modo de vida, este modo de caminhar, é totalmente oposto àquele estabelecido por Deus. Então, os homens, em sua condição pecaminosa, eles andam da sua própria maneira. Como isso fica claro? O primeiro fator destacado aqui pelo apóstolo Paulo, em sua condição pecaminosa, estes homens, eles seguiam conforme a influência deste mundo. Veja aí, segundo o curso deste mundo, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. A palavra grega, que é traduzida por mundo, a palavra grega cosmos, normalmente e frequentemente é utilizada no Novo Testamento, meus irmãos, como meio de se referir a uma criação caída, alienada de Deus e por causa disso hostil à causa de Cristo. Então, a esta referência de mundo aqui, nós devemos compreendê-la como sendo o mundo caído, o mundo inimigo de Deus, o mundo alienado de Deus. É isso que ele está falando aqui. Esta é a primeira característica. Este é o primeiro dos dois fatores característicos aqui deste modo de vida daqueles que estavam mortos. O segundo é que eles andavam segundo o príncipe da potestade do ar. E aqui o que está destacado é a influência de Satanás. Aqui ele é descrito como o príncipe da potestade do ar. Os judeus, eles comumente acreditavam que os espíritos malignos, eles dominavam a parte mais baixa do céu, bem abaixo dos anjos mais importantes e do trono de Deus. Esta parte mais baixa aqui remete à região atmosférica mesmo. E ar era o termo comum aqui para se referir a este céu atmosférico. Portanto, o fato do apóstolo Paulo usar essa expressão aqui indica que ele acreditasse nisso? Não indica que Paulo acreditava que os espíritos malignos habitavam em uma região atmosférica inferior à dos demais anjos e ao trono de Deus.
simplesmente o apóstolo Paulo fazendo aquilo que comumente ele fazia, simplesmente o apóstolo Paulo fazendo uso de uma referência comum para poder expressar aquilo que ele deseja através da sua fala ou do seu texto escrito. É isto que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. E o texto vai continuar e nós vamos ver que os homens que vivem influenciados pelo mundo e por Satanás, os homens que vivem segundo estas duas influências, eles são corretamente descritos aqui como filhos da desobediência. O viver destes homens que se sujeitaram ao mal demonstra uma clara oposição ao modo de vida estabelecido por Deus. É correto chamar estes homens de filhos da desobediência. Todos os desejos mais profundos, perniciosos e pecaminosos de Adão e Eva no Éden, eles desaguaram na sua atitude insurgente contra Deus. Eles ganharam significado no ato da desobediência. Portanto, este uso é muito significativo para nós. Esta referência do apóstolo Paulo a uma humanidade morta em seus delitos e pecados como filhos da desobediência é muito significativa para nós aqui. E aí nós chegamos no verso de número 13, que diz o seguinte: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, tendo o apóstolo Paulo começado a falar dos gentios, agora ele faz aquilo que eu já havia adiantado para os irmãos que ele haveria de fazer neste verso. Ele muda para a primeira pessoa agora, de maneira a se incluir ali dentro desta situação, deste estado de pecaminosidade, deste estado de morte espiritual, e incluir também o seu povo, os judeus, o outro grupo dos seus leitores. Ele vai referir-se a todos eles, como filhos da desobediência. Paulo, ele deseja que os seus leitores compreendam que não há quem ocupe uma posição privilegiada diante de Deus. O modo de vida pelo qual eram conhecidos os gentios é o mesmo que define a condição também dos judeus. Todos eles juntamente estavam mortos em seus delitos e pecados. Mas um cristão judeu que ouvisse isso, ele podia pensar assim: mas como que o modo de vida pelo qual os gentios eram conhecidos é o mesmo que define a minha condição? Nós tínhamos a lei, nós temos a lei. Nós temos o culto instituído por Deus. Né? Nós temos a sua presença. Nós temos aquilo que os gentios não tinham. Nós estamos falando de um povo idólatra, de um povo que andava completamente alheio ao conselho de Deus. E embora, nós pudéssemos falhar, como que nós podemos ser comparados? Como que o nosso modo de vida pode ser enxergado aqui como sendo semelhante ao desse povo? O que Paulo quer que os seus leitores entendam aqui é que a condição em que eles se encontram é a mesma. E Paulo vai indicar, então, o modo de vida que caracterizava a estes todos e que fazia destes judeus, fazia com que estes judeus se encontrassem na mesma condição que os gentios. Então, se um judeu perguntasse como que o meu modo de vida pode ser comparado com o modo de vida dos gentios, Paulo, referindo-se a si mesmo e ao seu povo, ele vai continuar o texto dizendo assim que eles andavam
segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, Paulo indica que o modo de vida que os caracterizava, eles andavam segundo as inclinações da carne, tanto judeus quanto gentios, todos os homens, eles andavam dessa maneira. E tal expressão aqui, meus irmãos, demonstra uma vida autocentrada, uma natureza inclinada a buscar nos desejos pecaminosos a sua plena satisfação. A vida segundo a carne, segundo as inclinações da carne, é uma vida de inimizade contra Deus. A vida segundo as inclinações na carne é uma vida alienada de Deus. É uma vida que é pautada por uma busca egocêntrica da sua própria satisfação. É isso que Paulo está falando. Vocês judeus podem achar que não eram idólatras como gentios. Vocês judeus até podem achar que não seguiam aos ritos místicos, a estas coisas que eles faziam, mas vocês também andavam segundo a inclinação da carne. Eu também fazia isso, eu também me encontrava nessa condição. A parte de Deus, não há distinção. E ele vai concluir o verso dizendo assim: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, ou seja, como também os gentios. É isso que ele está dizendo. O que mais, meus irmãos, uma vida segundo a carne pode reservar? O que mais senão a santa ira de Deus contra o pecado? É isto que Paulo está ensinando. Tamanha é a indistinção dos homens em sua completa alienação de Deus, que Paulo vai se referir a todos eles, como sendo filhos da ira de Deus. Esta é a terrível condição da humanidade, não somente dos leitores desta carta do apóstolo Paulo, é a condição de todos os homens na história. Por causa da nossa vida, segundo as inclinações da carne, nós fomos feitos filhos da ira de Deus. É um cenário terrível. Paulo pinta um quadro denso, de cores escuras, traços grosseiros. É difícil olhar para isso e não se desesperar. Mas a partir do verso de número 4, nós temos aí a boa notícia do Evangelho. Como eu disse no início do nosso estudo, Paulo normalmente não se abria a falar da graça de Deus sem que antes pintasse este quadro sinistro, tão terrível e desesperador. E eu sempre me lembro de uma analogia do pastor Paul Washer, que ele diz que para que você possa olhar para o céu e contemplar a beleza dos astros, das estrelas, a beleza revigorante da lua, é necessário que haja a escuridão da noite. Sem que haja um estado de escuridão completa, você não pode contemplar as belezas dos astros do céu, conforme elas ficam destacadas no período da noite. É isso que Paulo fazia, para que nós compreendamos e contemplemos a beleza da graça de Deus. É preciso que nós compreendamos a nossa completa escuridão. É preciso que nós compreendamos que nós estamos em um estado terrível, cercado por densas trevas. E somente a luz do Evangelho pode abrir os nossos olhos, pode nos revelar tal condição. E aí no verso de número 4, o apóstolo Paulo diz assim: mas Deus,
sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. A má condição de toda a humanidade é que eles estavam mortos em seus delitos e pecados, eram, por natureza, filhos da ira de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, interrompeu essa condição. É isso o que Deus fez. Este aqui é um forte contraste com a necessidade e a pecaminosidade do homem e Deus indo de encontro a esta necessidade e pecaminosidade do homem com o seu amor. Este amor que faz com que surja uma ação que procede da sua compaixão, que é a sua misericórdia. Então o apóstolo vai dizer que Deus, sendo rico em misericórdia, ele interrompe esta condição da humanidade. Ele interrompe uma condição de servidão, de escravidão do pecado, de morte espiritual, de merecimento da ira divina, por causa da sua misericórdia. A misericórdia que é demonstrada em Cristo Jesus. E essa misericórdia, ela procede de onde? Ela procede do seu amor. Ela tem a sua causa no grande amor com que Deus nos amou. A razão de tamanha misericórdia demonstrada por Deus em favor dos homens é simplesmente o seu grande amor. A figura que Paulo tem em mente aqui, meus irmãos, ao se referir a este grande amor, é a mesma que nós encontramos no Antigo Testamento. Abra aí a sua Bíblia no texto de Deuteronômio, no capítulo de número 7. Nós leremos os versos 7 e 8. A figura do amor de Deus empregada aqui pelo apóstolo Paulo é uma figura do Antigo Testamento. Nós podemos encontrar aí nesses versos. Deuteronômio 7, 7 e 8. A palavra de Deus diz assim: Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. O que é que motiva a misericórdia de Deus, o seu ato misericordioso, a sua compaixão, o seu ato de salvação em prol de uma humanidade completamente perdida? O seu amor. Ele nos amou. E este é o seu amor. O amor que não nos escolhe por causa de alguma afeição que nós possuíamos, ou por causa de alguma condição em que nós estivéssemos. É porque Deus simplesmente nos ama. É porque Deus simplesmente quis nos amar, que Ele então demonstra tão rica misericórdia. E o texto segue no verso número 5, e diz assim: Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então Paulo aqui no verso número 5 destaca mais uma vez a condição e a necessidade desesperadora do homem. O seu amor, o amor de Deus, ele nos alcançou estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E ele nos deu, então, vida juntamente com Cristo. É justamente isso que nós iremos ler lá no texto de Romanos, no capítulo 5, nos versos de 6 a 8. Paulo, ali falando aos romanos, ele vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Enquanto nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus interveio e nos deu vida juntamente com Cristo.
Deus interrompeu aquela condição e nos concedeu uma nova vida. Vejam a extensão deste amor de Deus, a profundeza deste amor de Deus, que não depende de nós, mas depende da sua livre iniciativa, da sua livre vontade. É isso que nós vemos aqui neste texto, neste verso de número 5. Dizer aqui que nós fomos vivificados, quando o apóstolo Paulo diz aqui que Deus nos deu vida juntamente com Cristo, parece aqui uma forma de dizer que nós seremos ressuscitados com Cristo para uma vida de nova criação. E nós podemos falar disso como se fosse um evento concretizado, primeiro porque este evento da ressurreição, o evento decisivo da ressurreição, ele aconteceu no passado. Ou seja, Cristo Jesus, homem, que é o nosso representante, ele já morreu. E segundo, nós já começamos a participar em alguns aspectos dessa vida de nova criação na nossa presente união com Cristo. Isso aqui é o que nós já fomos ensinados aqui em diversas ocasiões, já foi mencionado e explicado, elucidado aos irmãos aqui pelo pastor Paulo, é aquele aspecto do já e do ainda não da teologia. Ou seja, a nossa libertação do pecado, ela não é final e perfeita, mas ela é decisiva e irrevogável. Ela não é final e perfeita, ela não está em seu estado perfeito, ela não está completada, mas ela é decisiva e irrevogável. Ou seja, nós já recebemos a vida eterna. Nós já temos a vida eterna em nossa união com Cristo. Em alguma instância nós já a experimentamos, mas nós ainda não a recebemos de forma definitiva e perfeita. Nós ainda haveremos de passar pela morte. Isso é o que nós chamamos na teologia deste aspecto aí do já e ainda não. A nossa libertação do pecado, embora não seja final e perfeita, ela é decisiva e irrevogável. Não se pode voltar atrás. Não significa que o fato de não ser final e perfeita possa fazer com que Deus mude de ideia ou que alguma coisa nos tire desta condição em que nós nos encontramos na nossa união com Cristo. Esta nossa libertação do pecado, esta nova vida que nós recebemos juntamente com Cristo, ela é decisiva e irrevogável. Nós a recebemos por causa daquilo que Cristo Jesus fez e por causa da onde Cristo Jesus está. E essa nova vida, tal qual a exposição demonstrou aqui, ela pode ser descrita também como a salvação do pecado. Paulo, ele vai fazer isso aqui neste texto de número 5, e ao fazer isso aqui, ele não pode evitar de acrescentar aqui aquele que era o seu resumo favorito do Evangelho. Ele vai dizer que pela graça sois salvos. A posição do homem aqui poderia ser descrita apenas em termos de morte espiritual, não apenas em termos de morte espiritual, mas também como escravidão do pecado. E o que nós aprendemos aqui é que Cristo é quem liberta o homem dessa condição do pecado. Cristo nos libertou desta prisão. E a forma precisa das palavras do apóstolo Paulo aqui enfatiza duas coisas. Primeiro, que essa libertação ela é inteiramente por meio de sua graça. Ela é simplesmente por causa da graça de Deus. O segundo é que este seu favor para com a humanidade, ele é livre e imerecido. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele afirma que pela graça nós somos salvos. Tal salvação aqui ela é apresentada como um fato consumado. O Novo Testamento se refere a essa salvação por várias maneiras, como uma experiência presente e também futura, uma vez que significa
agora a libertação do poder do pecado, e no fim ela significará a libertação da própria presença do pecado. É isso o que nós aprendemos aqui. E então nós chegamos ao verso de número 6, e este é o último verso, como eu disse aos irmãos, que nós iremos expor aqui nessa manhã e que nós iremos voltar a nossa atenção para ele. O texto continua e diz assim: e juntamente com ele, ou seja, com Cristo Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lá no capítulo de número 1, no verso 20, nós lemos uma declaração sobre o poder de Deus, um poder que não apenas levanta Cristo Jesus de entre os mortos, não apenas o faz ressuscitar dentre os mortos, mas é um poder de Deus também que o exalta a uma condição de um governo supremo e que o faz assentar à direita de Deus nas regiões celestiais. Neste capítulo, o apóstolo Paulo vai falar sobre a doação desta vida que Deus nos dá juntamente com Cristo, e ele prossegue para dizer que juntamente com ele, juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Agora, o apóstolo Paulo está dizendo mais especificamente, meus irmãos, que a nossa vida passou a estar lá, entronizada com Cristo. É mais uma vez o maravilhoso tema da nossa união mística com Cristo. O homem, devido à virtude da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, e por causa da sua exaltação, ele é levantado, como Calvino diz, do mais profundo inferno para o próprio céu. Veja que salto, meus irmãos. Veja que salto. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, em uma condição em que nós estávamos fadados à condenação e ao inferno. E por causa de Cristo nós saltamos do mais profundo inferno para as regiões celestiais. A nossa cidadania, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 3, no verso 10, é agora a cidadania do céu. É lá que o homem ele está liberto dos limites impostos pelo mundo e ele não tem mais de se conformar aos padrões do mundo. É lá em Cristo Jesus, assentado nas regiões celestiais, que nós encontramos a nossa verdadeira vida. Aqui nós adentramos ao tema da nossa união mística com Cristo. E o teólogo Louis Berkhoff, em sua teologia sistemática, ele vai dizer ele vai definir esta união como sendo uma união íntima, vital e espiritual entre Cristo e o seu povo, em virtude da qual ele é a fonte da vida e poder da sua bendita ventura e salvação. Tal doutrina aqui destaca o papel de Cristo como o representante da nova humanidade. Cristo, ele se incumbiu, meus irmãos, voluntariamente de ser o cabeça e o penhor dos eleitos, que são destinados, por causa dele, a constituir a nova humanidade. Deus, por meio desta aliança eterna, ele imputou o pecado do seu povo a Cristo e a sua justiça em Cristo ele imputou em seu povo. É o tema da justificação. É isso que nós aprendemos aqui. E a igreja, que é o corpo de Cristo, ela já estava formada nessa aliança da redenção. Isso por meio desta união mística com Cristo. E sendo esta união o fator que possibilitou que todas as bênçãos merecidas por Cristo pudessem ser passadas de maneira orgânica para aqueles que ele representou. Não há espaço na teologia cristã para méritos humanos. Não há, meus irmãos.
Não há espaço na teologia bíblica para vanglória. Não há uma fresta, uma brecha sequer que nos faça pensar que é através de algo que nós fazemos que nós podemos conquistar o favor de Deus. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Nós estamos aprendendo aqui que foi em virtude da nossa união mística com Cristo, concretizada no transcurso da história, que Cristo ele pôde dizer ali, como nós vemos o autor falar em Hebreus, no capítulo 2, no verso 13, ele pôde dizer assim: eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. É por causa da entrada de Cristo Jesus, o homem, o representante da nova humanidade, pelos portais eternos, que nós temos assegurado o fato de que nós também haveremos de adentrar por estes portais, meus irmãos. É por causa do que Cristo Jesus fez. E o texto vai seguir dizendo que o propósito de todas essas coisas é que Deus venha a mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Ele faz isso através da igreja, através daquilo que Cristo está executando na igreja. Ele vai reafirmar nos versos finais aí que nós somos salvos pela graça mediante a fé, não por causa de obras, e vai dizer que nós fomos feitos para um caminho agora que irá nos caracterizar como essa nova humanidade, um caminho de boas obras. Mas a nossa exposição, ela termina aqui, ela termina neste tema rico da nossa união mística com Cristo. O que nós aprendemos neste texto aqui, meus irmãos, é que o nosso estado antes da intervenção graciosa de Deus, ele era um estado de morte espiritual, de completa escravidão, servil escravidão do pecado. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, ele então interrompe essa condição dos homens, através daquilo que ele faz em Cristo Jesus e por meio da nossa união mística com Cristo Jesus. O que Paulo estava querendo dizer, possivelmente, aos seus leitores aqui, também, é que judeus e gentios, esses povos que enfrentavam ali problemas étnicos e culturais entre eles haviam sido unidos em um só corpo. Da mesma forma que eu e você, pela fé, somos unidos em Cristo Jesus, nós somos unidos também uns aos outros, meus irmãos. Portanto, nós devemos também servir uns aos outros. Portanto, também nós devemos amar uns aos outros. Qual é o mandamento principal de Deus? É amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E o nosso pecado é a quebra deste mandamento. E qual é o segundo mandamento mais importante? É amar o seu próximo como a você mesmo. A nossa união mística com Cristo nos faz responder a este grande amor de Deus e nos faz, então, amá-lo em resposta a este amor, cumprindo este mandamento, porque Cristo primeiro cumpriu e tornou isso possível. Assim também como ele tornou possível que nós viéssemos a amar uns aos outros, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas falhas de caráter, que acabam por significar alguma dificuldade nos nossos relacionamentos. Por causa de estarmos unidos com Cristo, nós podemos agora amar a Deus e amar ao outro. É isso que Deus deseja de nós. Esta é uma grande característica desta nova humanidade. Mas tudo o que nós aprendemos aqui é que esta bênção, ela é advinda única e exclusivamente daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. E não daquilo que nós podemos fazer, porque nós não podemos fazer coisa alguma. E o que nós aprendemos aqui é que tudo aquilo que Deus fez
Ele o fez unicamente porque Ele nos ama. O D.A. Carson, ele usa uma figura muito interessante para ilustrar, para fazer distinção entre este nosso amor falho e pecaminoso e este grande amor de Deus. Expondo este texto aqui, de Efésios, no capítulo 2, nos 10 primeiros versos, na Conferência Fiel, em 2017, aqui no Brasil, o D.A. Carson ele vai ilustrar essa situação da seguinte maneira. Você tem um casal, um jovem casal, e esse jovem casal está caminhando pela praia. E ali, caminhando pela praia, eles tiram as suas sandálias, os seus chinelos, sentem ali a areia entre os seus dedos, contemplam aquele belo visual. Então, este jovem rapaz, ele se vira para esta moça e diz assim: olha, eu te amo. O Carson ele vai dizer que um homem não regenerado ou moralmente, um homem afastado de Cristo pode estar querendo dizer várias coisas com esse eu te amo, inclusive que ele só quer levar essa mulher para a cama. Mas um homem cristão, regenerado, com uma moralidade reestabelecida ali por causa daquilo que Cristo fez, ele pode estar querendo dizer o quê para aquela mulher quando ele diz eu te amo? Ele está querendo dizer que ao olhar para ela, ele enxerga nela características que a tornam amável, que fazem com que ela seja amável aos olhos dele. Então é como se este homem olhasse nos olhos daquela mulher e falasse assim: nossa, a sua beleza ela me encanta, os seus olhos são como o límpido mar caribenho, eu poderia me perder neles. Você é tão linda, você é tão gentil, você é tão doce e eu te amo. Eu te amo por causa disso. É possivelmente isso que um homem diz a uma mulher quando ele diz que a ama. O que definitivamente o Carson vai dizer que esse homem não quer dizer para a sua companheira é o seguinte: olha, você é terrivelmente feia, horrível, estragada, nossa, eu não consigo passar mais do que 15 segundos olhando para sua cara. Os seus joelhos, o Carson vai dizer, os seus joelhos me fazem lembrar um camelo coxo. O seu cabelo é tão oleoso que dava para poder abastecer um caminhão de 18 rodas. Mas eu te amo mesmo assim. Definitivamente, o que um homem quer dizer para uma mulher quando ele diz que a ama não é isso. Ele está acentuando ali características que fazem com que ele venha a amá-la. Mas quando Deus fala que nos ama, Ele não está olhando para nós e dizendo assim: olha, mundo, você é belo. Olha, você me atrai tão facilmente, o meu olhar não consegue ficar longe de você. Você possui tantas características amáveis que fazem com que eu ame a você. Quando Deus demonstra o seu amor para com a humanidade, Ele não o faz dessa maneira. Ele faz da seguinte maneira, segundo Carson. É como se Deus olhasse para o mundo e dissesse assim: olha, mundo, você é feio, estragado. Eu não poderia passar mais do que 15 segundos olhando para você. Os seus joelhos, eles me fazem lembrar um camelo coxo. A sua personalidade é terrível. Vocês são insurgentes, odiosos. Mas mesmo assim,
eu amo você, porque eu sou este tipo de Deus. É isso que nós aprendemos aqui neste texto. E existe muita gente, meus irmãos, que tem medo disso, medo de pregar isso. Medo de olhar para um texto que enaltece sobremaneira aquilo que Deus fez em Cristo Jesus e que nos dá tamanha segurança e fazer com que os seus ouvintes, os crentes ali de suas igrejas, eles olhem então para essa graça e falem assim, poxa, então eu vou fazer o que eu quiser, eu posso viver do modo como eu desejar. Nós não deveríamos temer isso, meus irmãos, porque essa é a mensagem do Evangelho. E nós não deveríamos temer isso também porque esta graça que nos transporta da morte para a vida, ela é demonstrada através do seu fruto, que é uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Então, um crente fiel não consegue ouvir essa mensagem e pensar no quanto mais ele pode pecar por causa da graça de Deus. Um crente fiel contempla essa graça, contempla esse amor. E a única coisa que ele deseja é não pecar mais. É não incorrer mais em pecado. É andar em novidade de vida. É ser santificado até que ele seja achado em Cristo Jesus, na consumação de todas as coisas. Até que nós estejamos com ele em novos céus e nova terra por toda a eternidade. Você é amado. Você é amado. E é este amor de Deus a razão pela qual ele interviu em nossa história corrompida pelo pecado e por sua misericórdia tem nos redimido e nos libertou da escravidão do pecado. É por causa do amor de Deus, meus irmãos, é por causa da sua graça, é por causa daquilo que ele faz. Não há espaço na fé cristã verdadeira para a confiança no próprio braço. É tudo sobre aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. E é nisso que nós estamos seguros. É nisso que nós nos escoramos. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome por esse tempo. Eu quero pedir ao Senhor pelos meus irmãos, para que a Tua palavra encontre lugar no coração, na mente deles, para que eles possam frutificar para a Sua glória e para que eles possam ter um bom domingo no decorrer desse dia, vivendo para a glória do Senhor, entendendo que este é o dia que o Senhor fez e que o Senhor dedicou para que nós nos consagrássemos ao Senhor, para que nós ali descansássemos e nos puséssemos diante do Senhor para a semana que se inicia. Ó Deus, de um modo especial, isso ganha muito significado no nosso culto público. Hoje, felizmente, nós esperamos assim no Senhor, é aí o último dia, o último domingo em que nós não nos reunimos, depois deste período em que nós tivemos essas transmissões, tivemos de interromper o nosso trabalho presencial. Mas, ó Deus, que o Senhor possa abençoar os meus irmãos neste domingo e fazer, ressaltar na mente deles a importância de guardarem esse dia para o Senhor. E Senhor, que na próxima semana, querendo o Senhor, se o Senhor quiser, nós possamos aqui, ó Deus, nos encontrar presencialmente para expressar a beleza desse dia que é o domingo que o Senhor fez, este dia que o Senhor criou para que nós nos consagrássemos ao Senhor e dedicássemos ao Senhor. Seja com cada um dos meus irmãos, esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém.